Bom dia, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos e irmãs em Cristo, amigos, amigas, a passagem que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que chamou minha atenção nessa passagem é que quando o apóstolo fala que devemos apresentar a Deus o nosso corpo, nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável. O que é sacrificar? O que seria o sacrifício? Hoje, trazendo para os dias atuais. O povo de Israel estava acostumado a sacrificar, a pecar, ir lá e sacrificar uma pomba, um cordeiro, de acordo com o seu pecado, o pecado da família, representando a si próprio ou representando a família. Aí eles iam lá e pecavam novamente. Aí sacrificava, pecava, sacrificava, pecava. Só que na lei da graça não é mais assim. Porque uma vez que nós nascemos em espírito, o desejo do nosso coração deve ser ou deveria ser agradar ao nosso Deus em todos os sentidos. Nós somos falhos, habitamos num corpo de carne, presos a essa terra, cheios de vontades, desejos, anseios, frustrações. Porém, se nós buscarmos na palavra de Deus o alimento, se buscarmos na oração o socorro de Deus, o auxílio do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer os anseios, as falhas e fraquezas da nossa carne. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, quando ele deixou-se levar pelo desejo da carne dele, ele cometeu um pecado gravíssimo contra Deus. Mandou o soldado, o general, que só queria o bem do rei, mandou esse homem para a morte, só para proteger o desejo da tua carne, que era a mulher desse homem, para ter livre acesso a essa mulher. Irmãos, não deve ser assim nos dias de hoje. Nós que servimos ao Senhor, nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, precisamos ter em nossos corações o temor e o desejo de agradá-lo. Não dá mais para ficar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Precisamos nascer de novo, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos molde, nos transforme, mude e retire de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quando nós nascemos de novo em espírito, quando vem os desejos da carne, os ataques do inimigo, porque o diabo, ele sabe exatamente aonde é a fraqueza de cada um de nós. Sabe por que ele sabe? Porque algum dia, em algum momento das nossas vidas, nós externamos isso. Nós deixamos transparecer. Quantos vêm do mundo do crime, da prostituição, do adultério, dos vícios? Então o diabo, ele sabe, da feitiçaria, né, também. O diabo, ele sabe onde está o ponto fraco de cada um de nós. Mesmo aqueles que nascem ou nasceram no berço evangélico, que não experimentaram, entre aspas, né, as coisas do mundo, ainda assim existem os anseios, os desejos da carne. Aquilo que foi
concedido por Adão quando ele comeu do fruto proibido. O conhecimento do bem e do mal está dentro de todo ser humano que nasce nessa terra. Todos os descendentes, todos nós somos descendentes de Adão. Temos a natureza adâmica. Então todos nós temos tendências a mentir, tendência a camuflar os nossos desejos, tendências de ter inveja, ciúme, desejos obscuros. Está entranhado na carne do ser humano. Porém, amados do Senhor, uma vez que nascemos em espírito, que cremos em Jesus, que cremos que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, Jesus, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o poder do pecado, porque ele não pecou, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então ele venceu o poder do pecado, ainda aqui em carne, e ele venceu o poder da morte. Quando Jesus fez isso, ele nos deu o direito, aleluia, e nos deu poder a todo aquele que crê de vencer também o poder do pecado. Ou seja, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. E quando nós erramos, falhamos, nós temos o Espírito Santo que nos desperta e nós precisamos correr, confessar esse pecado, pedir perdão a Deus e nos esforçar e dobrar a vigilância para não cair no mesmo erro novamente. E não fazer como aqueles fariseus, a qual João Batista chamou de raça de víboras, porque eles não produziam frutos de arrependimento. O fruto, amados, do arrependimento é nós não cometermos mais os mesmos pecados, os mesmos erros, sempre. E Deus, através do Espírito Santo, nos dá poder para isso. E a palavra de Deus é o alimento que fortalece o Espírito em nós. Amém? Então que nós possamos refletir, porque não é só ir na igreja, não é só levantar as mãos e adorar. Não é só isso. Nós precisamos adorar a Deus também com as nossas atitudes, com o nosso bom testemunho. Amém? Que essa palavra venha estar afirmada em nossos corações e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no coração de cada um. Shalom.